começou lá pelo ano de 2014, quando eu tive uma experiência bem ruim, que foi uma depressão profunda. E depois eu fiquei sabendo que é muito comum pessoas que passam pelo despertar espiritual terem primeiro uma experiência de depressão. Mas, enfim, na época eu estava cursando a faculdade de psicologia, eu não queria mais fazer psicologia. E aí eu lembro de falar para os meus pais, olha, eu não vejo sentido em fazer uma faculdade, eu não vejo sentido em ter que estar lá todos os dias durante a noite, ter que estudar um monte de coisa, eu quero ser livre, eu quero escrever o que eu quiser, fazer o que eu quiser, ler outros textos e não quero ficar presa ao material que a faculdade está me passando. E eu também não queria atender em consultório, né? E também não queria ser acadêmica da área da psicologia, ou seja, não queria nada com a psicologia. E aí eu estava no 4º ano da faculdade e falei, olha, eu vou largar. Oi, pai, beijo, me liga. A faculdade era pública, tá? Então tornou, né, o peso dessa decisão um pouco menos grave, porque se eles tivessem pago 4 anos da minha universidade, ou se eu mesma tivesse pago, eu acho que essa decisão teria sido um pouco mais drástica. E aí, né, eu comecei a entrar nessa depressão, primeiro por conta da faculdade, que eu não via, juro, eu não via lógica no sistema de ensino. E qual era a minha outra opção, né? Arranjar um emprego, também não via nenhum propósito, assim, não entendia, sabe? Por que eu deveria arranjar um emprego, CLT, ficar 8 horas num lugar fazendo coisas nada a ver só para me sustentar. E, enfim, né? Naquela época, os meus pais bancavam todas as minhas contas, porque eu tinha o quê? 21 anos. Já tava boa para trabalhar, né? Mas não estava trabalhando muito bem ainda. E aí meu pai falou, bom, então não tem opção, você não quer psicologia, você escolhe outro curso e vai entrar em outro curso e vai fazer do zero. E eu, pai, eu não quero fazer faculdade. Aí meu pai virou para mim e falou, beleza, você não quer fazer faculdade? Eu não vou mais te ajudar, nem financeiramente, nem emocionalmente, eu não vou mais te ajudar, eu vou cortar você da minha vida, você tem que fazer faculdade. E eu falei, meu Deus. Cara, eu não tinha maturidade emocional para confrontar o meu pai naquele momento e nem para aceitar, né, que, pô, também 21 anos eu podia ficar sem receber a ajuda financeira dele, né? Mas naquele momento eu achei mais fácil eu entrar direto em outra faculdade. E aí eu fui fazer letras lá em Porto Alegre. Quando começou o primeiro ano ali, o primeiro semestre da faculdade de letras, eu passei pela pior crise de depressão da minha vida. Foi muito profundo, porque eu realmente eu não conseguia aceitar a forma como as coisas estavam acontecendo, sabe? Eu juro, eu não entendia por que eu tinha que passar por aquilo. E as pessoas tentavam me explicar, porque você tem que fazer a faculdade, depois você vai seguir carreira acadêmica, você vai ser professor. Eu não conseguia entender. E aí também era algo que eu já tinha ido viajar, eu tive uma vida de muitos privilégios, tá? Eu tinha ido viajar, tinha feito tudo que eu queria fazer, sabe? Tinha tido bons relacionamentos, tinha tido um namorado, aí terminou. Mas tudo, eu não juro, eu não conseguia entender qual era o sentido, sabe, de continuar nessas experiências cíclicas. Ah, então uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e tudo se repetia. E parecia que aquilo não tinha nada a ver comigo. Sério, foi horrível. Então eu entrei nessa depressão muito no primeiro semestre, primeiro ano da faculdade de letras, que foi tipo a pior depressão da vida. E aí nessa época eu fui em psiquiatra, óbvio, né? Fui psiquiatra, fui psicanalista, vários profissionais diferentes, tomei antidepressivos, tomei vários tipos de remédio de antidepressivos, todos os tipos, não me ajudaram em nada, assim, só me deixaram letárgica, né? E nisso, ok, assim, nesse ponto, eu não sei da onde, assim, mas eu descobri um livro que chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E isso eu tava na depressão profunda, assim, preparada para a morte, assim, eu, não é isso, essa vida aqui não tem o que fazer, eu vou me matar, é isso aí. E aí, quando eu li esse livro, juro, foi a única coisa, o único material de tudo, assim, eu já tinha feito 4 anos de psicologia, viu? Já tinha viajado o mundo, eu já tinha experiências, né, mesmo com 21 anos. Aquele foi o único material que me fez entender alguma coisa e que, tipo, eu consegui ver sentido, sabe, na minha existência. Falei, então é por isso. É por isso que a gente sofre. Então é isso. E aí foi, juro, foi a
única coisa que conseguiu me ajudar de alguma forma nesse período de sofrimento foi conteúdos relacionados ao budismo, a mindfulness e a essa nova espiritualidade, né? Começou com o Eckhart Tolle, o poder do agora. Aí eu descobri que isso me ajudava. Eu falei, nossa, caraca. Então tem a única coisa que faz eu me sentir melhor é quando eu tô entrando em contato com esse conteúdo sobre o sofrimento cíclico, né, que é o conteúdo budista. E aí eu comecei a ir em alguns retiros lá no Rio Grande do Sul, tem a cidade de Três Coroas, onde tem alguns retiros budistas. Eu ia no final de semana, fazia o retiro, e era a única coisa que conseguia me aliviar a depressão, né? Já que eu realmente não via lógica em nada no sistema, e continuo não vendo, né? Só um spoiler. Aí aconteceu isso, eu melhorei gradualmente da depressão, consegui me sentir um pouco melhor, mas sempre teve um pouco, assim, de pano de fundo, né? A gente sabe que quem tem depressão não é uma coisa que você tem que cuidar sempre. E aí, em 2016, eu estava fazendo faculdade na PUC, então, né, de letras, obrigada pelo meu pai, mas estava. E aí, em 2016, teve um grupo dentro da faculdade com um professor que era um grupo sobre cabala e literatura. E eu não tinha noção do que era cabala, não fazia a menor ideia. E aí, eu resolvi participar só pelas horas complementares, porque, gente, eu era uma péssima aluna, tá? Porque eu odiava a faculdade. Eu ia muito bem na faculdade, não sei como. Eu fechei o curso de letras com média 9,2 de 10. E, tipo, eu era uma péssima aluna e eu odiava. Mas, enfim, né? Pra ver como as coisas realmente não têm sentido. E aí eu fiz era uma formação complementar em cabala. E aí eu fui na primeira aula e o professor falando umas coisas muito loucas. Assim, porque nós somos uma caixa com 5 sentidos. E a gente não desenvolve o sexto sentido, a gente fica numa ilusão, a gente não tá vendo as coisas. Aqui a minha câmera, aqui, essa tá dando um pouco de atraso aqui na fala, né? Peraí. E eu não entendi nada racionalmente do que ele estava falando. E a cabala é uma coisa que realmente você não consegue entender com a mente. Mas no final da aula, o professor passou um exercício para a gente fazer em casa, que é um exercício que chama. Eu não vou falar o nome porque vocês podem pesquisar na internet, tem vídeo no YouTube com esse exercício. E eu não recomendo de forma alguma que ninguém faça nada de cabala sozinho, que pesquisa na internet. Não faz nada de cabala sozinho, pelo amor de Deus, me ouve, tá? Então eu não vou falar, mas era um exercício de cabala com letras em hebraico, bem potente, avançado. E ele passou assim, façam em casa, façam 3 vezes esse exercício, 3 vezes ao dia, e depois me conta. E eu falei, meu filho, eu era muito cética, até porque o budismo é algo bem cético, né? Para quem já estudou budismo, a viver é sofrer, e a mente te engana, tudo é uma ilusão, é o ciclo do sofrimento do samsara, enfim, isso é o budismo. E eu era essa pessoa cética, né? E aí eu fui fazer os exercícios só. Tá bom, vou fazer. Fiz uma vez, fiz 2 vezes, fazer na terceira vez. Eram umas 11 horas da noite, eu tava no meu quarto. E aí eu tava fazendo, tava as letrinhas em hebraico passando, uma musiquinha tocando, e eu tava lá, tipo, super descrente, achando aquilo um saco. De repente, eu senti assim, tipo, como se alguma coisa dentro de mim tivesse acordado. E eu senti uma energia vindo, né, aqui pelas... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pelas costas, né? As costas ficou ereta. A gente fica meio curvado no computador, não fica? Aí, de repente, fez assim, ficou ereta, subiu no topo da cabeça. Falei, ué, que caralho tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, gente, pode falar palavrão em vídeo sobre espiritualidade? Eu espero que possa, tá? Porque é dessa forma que eu vou me comunicar aqui. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí veio isso, e também eu tive era como se, tipo, a minha mente parasse os pensamentos, e eu me senti muito diferente, como se eu tivesse usado drogas, tá? Foi uma experiência... Era parecido com a experiência de meditação, quando você medita e chega num espaço muito transcendental, em que você fica, tipo, né? Mas também parecia, de alguma forma, que eu tinha usado drogas, assim, porque alterou totalmente
meu estado de consciência. E aí eu fiquei muito impactada. Mandei um e-mail para o professor na hora, falei, eu senti isso, isso, isso. Aí ele me respondeu, bem-vinda à Cabala. E eu fiquei tipo, oi? Bom, não consegui ignorar essa experiência que tinha acontecido, foi algo muito intenso, e eu entrei para um grupo avançado de Cabala, junto com ele e outras pessoas da universidade. Então, eu frequentei esse grupo por 2 anos, de 2016 até 2018? Não, isso não tá certo. Foi em 2014. Gente, eu tô falando. 2014 até 2016, eu frequentei o grupo de Cabala. E nesse período da Cabala, eu senti várias coisas que não dá para explicar, mas também foi muito ruim, porque eu começou a abrir demais os canais, né? Enfim, imagino que tenha acontecido já com o de vocês. A Cabala é algo muito intenso, tá? Então não é algo para você brincar. Eu comecei a ter umas experiências muito esquisitas quando eu dormia, né? No lugar de eu simplesmente dormir e sonhar normalmente, no momento que eu fechava os olhos, era como se uma coisa no meu corpo começava, tipo, a balançar de baixo para cima, uma energia muito forte. Eu não tinha como dormir. E meu coração também doía muito, como se estivesse sendo feito um trabalho ali no coração, né? Sentia muita dor aqui também na cabeça, uma dor muito forte, muita sensação no terceiro olho. E não era bom, sabe? Não era algo bom, até porque eu estava na faculdade, eu estava na universidade, eu tinha que terminar a porcaria do meu ano letivo, pegar o meu diploma. Lembra que eu não aguentava a faculdade, eu não queria estar ali, eu só queria que aquilo acabasse, e aí eu ainda tinha que lidar com todas essas experiências que eu não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. E lá no grupo de Cabala, o grupo era muito legal, eu gostava muito das pessoas, fiz vários amigos, porém, eram muitas pessoas no grupo, e o professor, ele não tinha como individualmente orientar, sabe? Então, eu não tô criticando, simplesmente era o aspecto do grupo, né? Eu cheguei aí em centro espírita nessa época, minha mãe me levou, olha que loucura. Porque eu falava, não, você precisa que alguém te oriente, te fale o que fazer. Aí aquela coisa, né? Você chega no centro espírita e o que eles falam? Você é médium, tem que vir desenvolver aqui no centro. Tudo bem, é como funciona lá, mas eu falei, eu não quero. Então ninguém conseguia me ajudar. Ninguém conseguia me ajudar. Chegou um momento que isso ficou tão forte, tão ruim, que eu já não conseguia mais viver no mundo real, sabe? Eu não tinha amigos fora do grupo de Cabala, eu não namorava, eu não me relacionava com ninguém, eu não escrevia, eu não fazia mais nada, entende? Eu tinha, tipo, abandonado completamente a minha vida para ter essas experiências espirituais que nem estavam sendo boas, nem estavam sendo processadas da forma correta pelo meu corpo. Eu comecei a fazer muita projeção astral, para quem sabe o que é quando você dorme e de alguma forma o seu espírito se desliga do corpo e aí você acorda como se você acordasse em outro lugar, em outra dimensão. Né? Eu comecei a ter muita projeção, só que o que acontece? Quando você não está preparado para ter a projeção, ou você é uma pessoa que tem tendências depressivas, as chances são que você vai se conectar em lugares que não são bons. E eu não sabia lidar, e era horrível, era horrível. Eu passei quase 1 ano assim, eu cheguei a ter que dormir com a minha mãe, no quarto dela, na cama dela, porque eu não conseguia dormir sozinha, eu achei que eu estava ficando louca, eu achei que eu estava ficando esquizofrênica. Eu não via como aquilo ia melhorar, eu não sabia como melhorar, ninguém conseguia me ajudar, nem o professor da Cabala, nem as pessoas no centro espírita, nem ninguém. Eu já fui fazer reiki, aí fui em vários lugares, ninguém conseguia me ajudar, gente, foi horrível. Eu, assim, foi muito, muito, muito ruim. E aí, nesse período mesmo, eu comecei a fazer terapia, e o terapeuta me mandou para o psiquiatra, óbvio, né? E aí, no psiquiatra, me diagnosticaram, você tem depressão bipolar, algo bem próximo do transtorno bipolar, né? Não era transtorno bipolar, era depressão bipolar, mas podia ser entendido também como transtorno bipolar tipo 4, que é a ciclotimia, em que vai mudando o humor. Em uma consulta, uma sessão, a psiquiatra já conseguiu diagnosticar. Olha que eficiência, só que não. Aí, enfim, você tem transtorno bipolar e a gente vai operar, então, com um estabilizador de humor, que é o lítio, e também com um antipsicótico para você dormir. Beleza.
na situação que eu estava, eu não tinha opção, entendeu? De falar, ai, não, mas minha filha, qualquer coisa que fosse me ajudar, eu estava aceitando. O que acontece, gente, alguns de vocês já devem saber, é que quando você toma medicamentos desse tipo, o processo espiritual no seu corpo, ele para, ele é interrompido, tá? Porque o medicamento impede essa energia de funcionar, né? Então, tudo isso que estava acontecendo, a dor no coração, né? Esse trabalho que algumas pessoas chamam de chakra, na Cabala chamava de outra coisa, tá? Eu não vou entrar muito na linguagem da Cabala aqui, mas tudo isso que estava acontecendo no meu corpo parou, cessou completamente porque o remédio bloqueia, né? O remédio, ele realmente bloqueia. Aí eu comecei a dormir, não deu certo com o antipsicótico. O antipsicótico é horrível, é a pior experiência da vida, é tomar antipsicótico. Não recomendo para ninguém, a menos que você tenha um quadro de psicose, que não era o caso. Foi horrível, né? Mas eu tive que me adaptar aos remédios. E o que aconteceu foi que eu fiquei muito bem com o carbolítio, e foi esse remédio passado pela psiquiatra, o lítio, né? Que é um remédio para transtorno bipolar. Okay? Então, eu comecei com uma dose baixa, e aí eu entendi que, poxa, esse remédio está me fazendo bem, né? E eu não queria mais ter a experiência espiritual. E aí, o que aconteceu foi que eu não tive mais a experiência espiritual por todo o período em que fiquei tomando o remédio, que foi um período de mais ou menos uns 5 anos que eu tomei o remédio, tá? Não tive mais a experiência de dormir e acordar em outra dimensão, né, que é a projeção astral. Não tive mais esse tipo de insônia. Eu não tive nada, tá? E nesse período também que eu comecei a tomar o remédio, eu tive uma conversa muito séria com, sei lá, as entidades que estavam operando aí no meu despertar. Eu nem acreditava direito nas coisas, não entendia direito, mas eu tava no meu quarto um dia e eu falei, olha só, é o seguinte, eu quero que isso pare. Dá para parar, por favor? Eu quero que isso pare, isso precisa parar e eu vou viver a minha vida aqui na Terra da melhor forma possível, vou fazer a faculdade, vou trabalhar, vou viver. Eu não quero saber disso, eu quero viver a minha vida. Tchau! Eu não quero. E aí, cara, acontece uma coisa muito interessante, que você é ouvido. E realmente, tá? Se você pede para parar, eles param, tá? Inclusive, se você tá passando uma experiência parecida com a que eu passei lá durante os anos da Cabala, saiba que isso é algo que você pode fazer, tá? 2 coisas que fazem parar a experiência. Uma é tomar remédio psiquiátrico, e a segunda é pedir para parar. Para mim, parou completamente. E aí eu fui morar no Rio de Janeiro, me formei lá na Faculdade de Letras, fui morar no Rio de Janeiro, fui trabalhar como professora de português para estrangeiro, fui andar de bicicleta na praia, conheci um monte de gente, morava com um monte de estrangeiro. Tava de boa na lagoa, não queria saber de nada de espiritualidade, nem os livrinhos budistas, o Eckhart Tolle, nada disso. Eu não queria saber, tinha aversão, tá? Eu não queria saber mesmo. E aí fui vivendo minha vida normal, né? Mudei para São Paulo. Em 2018 eu mudei para São Paulo, e aí em 2019 eu comecei a focar muito no trabalho, no empreendedorismo. Eu tenho outro canal aqui no YouTube, eu falo de escrita, eu publico livros, eu tenho cursos online. Eu foquei muito nessa parte de ser empresária e, enfim, né, vou ter um negócio e tal. O que aconteceu? Eu tive muito sucesso, tá? Eu tive sucesso financeiro, eu tive algum sucesso, né? Nada de outro mundo, mas eu tive sim algum sucesso financeiro, eu tive algum sucesso em termos de reconhecimento, de fama, tudo que eu queria aconteceu. Os meus livros foram publicados, vários deles foram best-seller na Amazon. E eu falei, cara, eu alcancei tudo que eu queria na vida. Eu comecei a namorar com um rapaz incrível, aqui em São Paulo a gente mora juntos, sabe? É tipo vida dos sonhos. E aí eu acordava de manhã, eu ia dormir, às vezes eu falava, então por que eu me sinto tão, tipo, vazia e incompleta, sabe? Que é isso? Que coisa louca. Eu não tive nenhuma experiência próxima à depressão que eu tinha antes, mas eu comecei a sentir um pouco, cara, que esquisito isso, assim. Como eu estava bem, eu estava estável, eu fui num médico aqui em São Paulo e falei sobre parar de tomar o lítio, né? Que era esse remédio que eu estava tomando já há vários anos. Então eu comecei a parar de tomar o remédio que bloqueava a experiência espiritual, só para lembrar vocês, tá? Também eu tive alguns problemas em decorrência do lítio, que é o hipotiroidismo, né? Que é quando a sua tireoide começa a trabalhar, eu engordei um monte. Então eu realmente precisava parar o remédio, porque o meu corpo não estava mais aceitando. É como se meu corpo estivesse, tipo, falando, deu, a gente não quer mais esse remédio. Parei de tomar o lítio, eu também nunca mais tomei nenhum tipo de remédio
do tipo ansiolítico, né, que a gente toma muito esse tipo de remédio aqui no Brasil, né, mas eu não tomei mais nenhum tipo de remédio que mexesse realmente com a minha cabeça, né, e com a espiritualidade. E aí, nesse período que eu estava bem, estava estável, eu comecei a sentir uma inclinação a voltar a pesquisar, voltar a estudar sobre espiritualidade, que não fosse da mesma forma que antes, eu não com a cabala, eu não queria um grupo de cabala, eu não queria nenhum grupo que parecesse algo como um culto, sabe? Eu queria ter a minha experiência, sem nenhuma religião, sem nenhum dogma, eu não queria centro espírita, eu não queria o budismo também, o budismo me ajudou muito, eu amo o budismo, mas eu não queria, sabe, eu queria ter a minha experiência, então eu comecei sozinha a tentar entender o que tinha acontecido antes comigo, e aí, finalmente, eu consegui entender, assistir alguns vídeos, né, comecei a buscar pessoas que entendiam mais do que eu sobre esse assunto, e foi aí que o despertar voltou a acontecer, só que dessa vez muito mais leve do que antes, né? Então, se antes eu não conseguia dormir por causa disso, tinha um monte de projeção astral, um monte de problema, agora eu não tinha mais, né? Eu descobri como lidar também quando você tiver algo desconfortável acontecendo no seu corpo. E hoje eu faço quase todas as noites, não, quase toda semana eu tenho as experiências que eu tinha antes de viagem astral, de ter, né, enfim, eu acordar em outro lugar e falar, meu Deus, eu tô dormindo. Mas essas experiências hoje são boas, elas não são ruins, porque eu não sou mais uma pessoa depressiva, né? Eu não sou mais uma pessoa que é tão negativa quanto antes, então eu consigo ter experiências boas, sabe? E a espiritualidade hoje para mim é algo muito bom, é algo que me ajuda a ter intuição, me ajuda a escrever, me ajuda no meu trabalho, me ajuda a gravar esse vídeo, por exemplo, sabe? Esse vídeo está sendo gravado sem roteiro. Por quê? Porque eu entendi que a gente canaliza, né? A gente canaliza informações, então eu entendi tudo isso e a minha experiência foi essa, o meu despertar espiritual aconteceu dessa forma. Já são vários anos nessa jornada. E para quem está passando por isso agora, no início, né, com algo parecido com o que eu passei no início, tá? Eu não vou dar nenhum conselho nesse vídeo porque eu não acredito em conselho, mas eu quero que você entenda, tá? Que quase todo mundo começa de uma forma um pouco inquieta e um pouco incômoda, tá bom? E ao longo do tempo, né, conforme você começa a saber trabalhar isso, você vai ver que na verdade é uma bênção, né? Que na verdade todo mundo que tá aqui para isso, tá aqui para descobrir esse outro lado e saber trabalhar isso e incorporar isso na nossa vida terrena, né, na nossa vida real. Então, quando eu falo, eu levo isso para o meu trabalho, eu levo isso aqui para esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo, eu levo isso para os textos que eu escrevo e publico, é para você não ficar viajando na maionese, que nem eu fiquei lá em 2015, né? Para você não ficar nessa coisa quase esquizofrênica, quase psicótica, de não entender o que está acontecendo e não fazer nada de bom com isso, tá? Então, essa foi a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aqui, dá um like, né? Aquela coisa toda. A gente se vê no próximo vídeo.